com a Laísa, Laísa Mendes Brandão. A Laísa, ela é bióloga, né, formada pela FRJ, fez mestrado e doutorado também lá na FRJ, né, no Instituto de Microbiologia, né, mas com concentração na área de imunologia, entendeu? Estudando o papel da modulação modulação leucocitária, né? Modulação de leucocitária de ATPase, entendeu? Envolvida com a infecção do Trypanosoma cruzi. E aí a Laísa, através de um amigo, né, em comum do nosso grupo aqui, do professor Carlos, né, o professor José Roberto Maia, que também trabalha com esse tipo de proteína, né, com a TPase, entendi que foi uma espécie de co-orientador, né, ou um conselheiro, né, da Laísa durante o doutorado, né, e a Laísa é moradora de Rio das Ostras, se aproximou do grupo de Macaé por conta, né, proximidade geográfica mesmo, física, né? A Laísa agora mora para cá e se transferiu para o nosso grupo. Hoje a Laísa vai falar para a gente sobre esse trabalho dela, né, na verdade, desse artigo que a Laísa separou para a gente aí. Então, vou passar a palavra para a Laísa. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Primeiro, eu queria te agradecer demais, tá, Jorge, pela oportunidade de fazer parte desse grupo, né? Uma experiência super bacana, né? Eu entrei em contato com você e você prontamente me aceitou no meio de vocês e eu agradeço demais, né? Pela confiança, enfim. E por ter me convidado para fazer parte desse curso. Então, eu espero contribuir da melhor forma possível, seja aqui no curso, seja no laboratório, nos próximos projetos que virão por aí. Bom, o Jorge comentou comigo sobre a heterogeneidade da turma, né? A gente tem aluno de ensino médio, ensino superior, enfim, pós-graduação. E aí eu tentei montar uma aula que atingisse, né, todos esses grupos. Espero conseguir. Eu começo dando um pequeno resumo, né, sobre o sistema imunológico, para depois entrar, de fato, no artigo, tá bem? Qualquer coisa, se o som estiver ruim, vocês me interrompam, por favor, tá? Bom, o que é imunidade, né? Quando eu sou imune a alguma coisa, significa que eu sou resistente àquela coisa. E aí, trazendo isso para o contexto do sistema imunológico, né, a imunidade seria um estado de resistência geralmente associado à presença dos anticorpos. E esses anticorpos, a gente vai ver, inclusive, mais para frente, eles possuem ação específica sobre um organismo responsável por uma doença infecciosa ou sobre as toxinas desse organismo. Bom, assim como, né, as outras células são sanguíneas, os leucócitos, que são, de fato, as células que compõem o sistema imunológico, eles têm origem na medula óssea. A partir... Tá dando para ver a seta aí, todo mundo? A partir de progenitores mieloides ou progenitores linfóides. Os progenitores mieloides, eles vão dar origem às células do sistema imune que a gente chama sistema imune inato, né? Como, por exemplo, basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos. Enquanto o progenitor linfóide, ele vai dar origem às células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos B e T, e as células natural killer, que, embora sejam produzidas a partir de progenitor linfóide, elas fazem parte da imunidade inata, tá bem? Bom, embora exista essa dicotomia, né, entre imunidade inata e imunidade adaptativa, né, células da imunidade inata, células da imunidade adaptativa, essas duas imunidades, elas estão se comunicando a todo momento, né? A imunidade inata, ela depende, de certa forma, da adaptativa, e a adaptativa depende da inata. Aqui, por exemplo, faz parte da imunidade inata as barreiras físicas, químicas e biológicas. Nessa figura, ele traz a barreira epitelial, né, que é um exemplo de barreira química, perdão, de barreira física que vai impedir
o micro-organismo de infectar o nosso corpo, né? Da mesma forma, a gente tem as barreiras químicas e biológicas. Químicas, por exemplo, o pH, o nosso pH estomacal, né? Ele é bastante baixo porque ele impede o estabelecimento do micro-organismo ali naquele ambiente. E um outro exemplo de barreira química seria a lisozima, que é uma enzima que tem no nosso olho e ela tem função microbicida, ela mata os micro-organismos, né, impedindo que eles consigam infectar. Bom, e a barreira biológica, que são a nossa flora intestinal, né? São as bactérias da nossa flora intestinal. Essas bactérias, de certa forma, elas competem por espaço com as bactérias patogênicas, impede o estabelecimento dessas bactérias patogênicas ali, né, no nosso intestino. Mas uma vez que esses micro-organismos consigam ultrapassar, né, conseguem ultrapassar as barreiras químicas, físicas e biológicas, a gente tem uma porção de células que estão ali prontos para atacar esse micro-organismo. E essas células são as células da imunidade inata, como é o exemplo dos fagócitos, né? Células que têm a capacidade de fagocitar, e células dendríticas. Uma vez que essas células da imunidade inata fagocitam, né, o micro-organismo, elas vão apresentar esse micro-organismo para o linfócito T, que é da imunidade adaptativa. Então, aí está uma forma de comunicação entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Os linfócitos B, que também fazem parte da imunidade adaptativa, uma vez que eles reconhecem o antígeno, eles se diferenciam em células produtoras de anticorpos, que a gente também vai ver mais para frente. Bom, então, comparativamente falando, a gente tem que a imunidade inata ela é natural do ser humano, né? Ela é a linha de defesa inicial contra os micro-organismos. Então, uma vez que esse micro-organismo ultrapassa uma das barreiras do nosso corpo, eu tenho a imunidade inata ali pronta para atacar esse micro-organismo através dos seus diversos mecanismos, né? Essa imunidade inata, ela também existe antes do processo infeccioso, ou seja, não é necessário o contato da célula com o micro-organismo para eu ter a imunidade inata, né? E ela é uma resposta bem rápida, se dá em horas. E uma característica, talvez uma das mais importantes, é essa diversidade limitada. A imunidade inata, ela não é específica. Ela reconhece, a gente vai ver no slide seguinte, ela reconhece alguns padrões que estão repetidos nos patógenos, né? Mas ela não é específica, ao contrário da imunidade adaptativa, que ela é uma linha de defesa altamente específica, né? Tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, eles vão reconhecer o antígeno de forma específica. E ela é produzida após o contato da célula com o agente infeccioso. E aí essa resposta é mais demorada, né? Pode demorar bastante horas, né? E como eu já falei, ela é mais específica. Bom, uma vez que esse micro-organismo conseguiu ultrapassar lá as minhas barreiras mecânicas, químicas e físicas, entrou no meu corpo, estabeleceu a infecção. As primeiras células que vão atacar esse micro-organismo são as células, como eu já falei, da imunidade inata. Mas como é que acontece? Como é que essas células da imunidade inata vão reconhecer esse micro-organismo? Na realidade, aqui eu trouxe um dos exemplos, tá? Que é o TLR. As células da imunidade inata têm alguns receptores que reconhecem padrões que se repetem no patógeno. Por exemplo, o TOL4 é um receptor que vai reconhecer o LPS. LPS é o lipopolissacarídeo que está presente na membrana externa de bactérias gram-negativas. Toda bactéria gram-negativa vai ter LPS na sua membrana externa e vai ser reconhecido pelo TOL4 presente na superfície das células da imunidade inata. Da mesma forma que a flagelina. A flagelina é uma proteína do flagelo de bactérias. Essa flagelina também é reconhecida pelo TOL5. E aí, trazendo para o contexto do Covid-19, né, da Covid-19, o RNA do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, ele é reconhecido por esse TOL7.
tá? Que é um receptor de reconhecimento de padrão, tá? Uma vez que o padrão molecular, seja LPS, seja RNA, seja flagelina, se ligue a esse receptor na superfície das células da imunidade inata, isso vai desencadear uma cascata de sinalização, com uma série de proteínas adaptadoras, fatores de transcrição, enfim. Uma vez que eu tenho esse reconhecimento, eu ativo o fator de transcrição NF-κB, que vai promover a expressão de genes inflamatórios, tá? Inclusive, citocinas que a gente vai ver como sendo parte, né, daquela tempestade de citocinas associadas à severidade do Covid-19, perdão. Bom, a principal característica da ativação da resposta imuninata é a inflamação. E os sinais clínicos da inflamação são calor, rubor, né, vermelhidão, inchaço, dor, perda de função. Todos esses sinais clínicos, eles estão associados a um processo que a gente chama de diapedese, que é quando essas células do sistema imune, né, os leucócitos que estão ali circulando na corrente sanguínea, elas são recrutadas para o sítio de inflamação, para o sítio de infecção. E aí você tem uma série de processos, né, como rolamento, dilatação dos vasos, extravasamento, que leva a esses sinais clínicos. A inflamação é algo bom. A inflamação significa que seu sistema imunológico está respondendo a uma infecção ou a um dano. O problema é o excesso de inflamação, que é o que a gente está vendo, né, que está sendo associado à severidade da Covid-19. É um excesso de resposta inflamatória, que pode acabar, né, culminando na perda de função dos órgãos. Bom, e aí eu disse que a imunidade inata, ela está totalmente conectada à imunidade adaptativa. E como é que essa conexão acontece? Simplesmente pelo fato de que o linfócito da imunidade adaptativa, o linfócito T, ele não consegue reconhecer diretamente o antígeno. Ele precisa de uma célula apresentadora de antígeno, que as principais são os macrófagos e células dendríticas da imunidade inata, para que essas células apresentadoras processem esse antígeno e apresente esse antígeno via uma molécula que a gente chama de MHC. Então, de uma forma bem ridícula, né, para tentar explicar um pouco essa relação, é como se a célula apresentadora de antígeno fosse um garçom e o antígeno a refeição. O MHC seria a bandeja, o prato, né? A forma pela qual essa minha célula apresentadora está apresentando o meu antígeno ao linfócito T e ativando esse linfócito. Essa relação ela é indispensável para a diferenciação desse linfócito, que até então é um linfócito virgem, né? A gente chama de linfócito T virgem ou naive, significa que ele nunca entrou em contato com o antígeno, né? E aí, quando ele entra em contato com o antígeno através desse processo de apresentação, ele se torna efetor e capaz de realizar todas as suas funções efetoras mesmo, tá? Então, se eu tenho uma proteína citosólica, né? Que é uma proteína intracelular de um vírus, por exemplo, que é um patógeno intracelular obrigatório. Se eu tenho essa proteína intracelular, se eu tenho essa proteína intracelular, ela vai ser processada e apresentada pelo MHC de classe 1 para uma célula CD8. Por outro lado, se a origem dessa minha proteína é extracelular, né, um antígeno que foi endocitado, esse antígeno ele vai ser processado e apresentado via MHC de classe 2 para uma célula CD4. Então, a origem do antígeno, né, se ele é intracelular ou extracelular, vai determinar para qual célula ele vai ser apresentado, se é para uma célula CD8 ou se é uma célula CD4, e por qual molécula de MHC. Se ele é intracelular, MHC de classe 1. Se ele é extracelular, MHC de classe 2.
E aí, a apresentação de antígeno, ela ocorre principalmente pelas células dendríticas e macrófagos, que são células profissionais, né, apresentadoras de antígeno. Além dessa entrega do antígeno via MHC, existem moléculas presentes na superfície tanto das células T quanto da célula apresentadora de antígeno. Aqui a gente tem como exemplo a molécula B7 ou CD80 na célula dendrítica e a molécula CD28 na superfície das células T imaturas. Essa interação entre essas moléculas presentes na superfície das duas células é indispensável para a ativação dessas células T naive em células T efetora. Então, aqui, por exemplo, após entrar em contato, após ser apresentada ao antígeno, ocorre expansão clonal e diferenciação dessas células naives em células T efetoras. Aqui, no caso do macrófago, essa célula T ela consegue ativar mais macrófagos. E, por outro lado, eu tenho a célula B, que ela também é considerada uma apresentadora de antígeno, mas, na realidade, a interação dela com o linfócito T é muito mais para que ela se diferencie numa célula produtora de anticorpos do que a própria apresentação em si para o linfócito T, tá? E aí, esses linfócitos T, eles são divididos em dois subgrupos, né? Os linfócitos T CD4, eles também são chamados de T auxiliares ou T helper. Isso exatamente pelo fato de que eles auxiliam os linfócitos B a produzirem anticorpos, tá? Essa resposta de anticorpos dos linfócitos B. Eles vão reconhecer o antígeno via MHC de classe 2, eles promovem a secreção de citocinas, por exemplo, interferon gama, que é uma das citocinas chaves, né, na severidade da Covid-19, e ele tem ação sobre diferentes tipos celulares, como macrófagos, os linfócitos citotóxicos e também os linfócitos B. O segundo subgrupo de linfócito T são os linfócitos T CD8. Eles também são chamados de citotóxicos, porque dentro do citoplasma dessas células tem um monte de grânulos, dentro dos quais tem enzimas que matam diretamente, são tóxicas, né, para o micro-organismo, como granzima, perforina, enfim. Uma vez que esses linfócitos citotóxicos eles são ativados pela presença do antígeno, ocorre liberação desses grânulos, né, do citoplasma deles e promove, então, a morte da célula. E aí eles vão reconhecer os antígenos via MHC de classe 1. Tem ação sobre células infectadas e ou as células tumorais. Bom, os diferentes tipos de linfócitos, né, uma vez ativados, eles vão ter diferentes funções efetoras, tá? Ativado, quando eu digo, é quando ele entra em contato, quando ele é apresentado ao antígeno, tá? Então, no caso, o linfócito B, a principal função dos linfócitos B, após ativados, é a neutralização de micro-organismos, né, fagocitose e ativação do complemento. O complemento é um grupo de proteínas, mais ou menos umas 30 proteínas do sangue, tá? E essas proteínas, elas opsonizam o patógeno. É quando elas se ligam na superfície do patógeno e marca, tá, esse patógeno para que ele seja fagocitado por uma célula fagocítica. Mas elas têm a função também, elas podem, tá, promover pequenos poros na membrana, né, e fazer com que haja extravasamento do conteúdo celular. O linfócito T auxiliar tem como função efetora ativação de macrófagos, inflamação, ativação de células T e B, enfim. E, por último, o linfócito T citotóxico, ele vai promover a morte da célula infectada através da liberação daqueles grânulos contendo principalmente granzimas e perforinas, tá? Que atuam diretamente na superfície do patógeno, matando, né? Bom, e a principal função efetora dos linfócitos B é produzir os famosos anticorpos, né? Os anticorpos que também são chamados de imunoglobulinas e foram as primeiras proteínas caracterizadas
né, com a função de reconhecimento específico do antígeno. Esses anticorpos, eles são os receptores das células B. Tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, eles possuem receptores na sua superfície que reconhecem de forma específica o antígeno. Os receptores da célula T ficam ali, grudado na superfície da célula, enquanto os receptores dos linfócitos B podem ou ficar grudados na célula ou serem secretados na forma de anticorpos. E esses anticorpos, eles têm uma forma de Y. Eles são formados por duas cadeias pesadas, que são essas maiores, e duas cadeias leves, que são essas menores. Leves e pesadas simplesmente pelo fato da quantidade de aminoácidos que cada uma possui. Eles possuem também essas regiões aqui, que são as regiões variáveis, também chamadas de porção FAB. São essas regiões que vão se ligar de forma específica ao antígeno, tá? Por outro lado, a gente tem aqui a região constante, que é a região responsável pelas funções efetoras do anticorpo. Então, na realidade, os anticorpos eles possuem duas funções principais. A primeira função seria se ligar ao anticorpo e neutralizar esse anticorpo, e a segunda função seria desencadear uma resposta efetora, inclusive com o recrutamento de células para que esse antígeno seja fagocitado. Essas regiões variáveis aqui, elas determinam a especificidade de ligação desse anticorpo ao antígeno. Lá na medula óssea, quando o linfócito B ele é produzido, os anticorpos eles também são produzidos, né? Mas eles são produzidos com repertório primário na verdade, as células B, né, são produzidas com repertório primário de anticorpos, de imunoglobulinas. Como que isso acontece? Existem 3 segmentos de DNA que codificam para a região variável do anticorpo. A gente chama de segmento V, D e J. Lá na medula óssea, esses 3 segmentos sofrem um processo de recombinação somática. Tá? Esse processo ele vai dar, né, para essa célula B um repertório inicial de anticorpos. Só que quando essa célula ela é ativada pelo antígeno, pode ocorrer uma segunda recombinação, que a gente chama de hipermutação somática, que é quando esses 3 segmentos sofrem novamente uma recombinação para que eles tenham uma maior afinidade ao antígeno, tá? E aí, para eu explicar o que acontece aqui na região constante, eu vou passar para o próximo slide. Diferenças naquela região constante do anticorpo vai definir os diferentes isotipos de anticorpos. Então, a gente tem 5 isotipos bem caracterizados, né? Que é o IgD, IgM, IgG, IgE e IgA. Lá na minha medula óssea, quando o meu linfócito B está sendo formado, eu vou ter sempre o isotipo IgM, é o meu isotipo primário. Mas quando o meu anticorpo, a minha célula B entra em contato com o antígeno, pode haver o que a gente chama de mudança de classe. E essa mudança de classe, ela é irreversível, tá? E ela acontece com algum estímulo, seja de citocinas ou outra molécula ali do ambiente. E aí esse, né, já falando da Covid-19, esse é o grande problema dos testes rápidos, né? Porque IgM é o primeiro anticorpo, é o primeiro isotipo a ser formado. Então, dependendo do momento que você faz o teste, não vai ser detectado. Se você, por exemplo, usa um teste de IgG, IgG só vai ser detectado depois de um tempo que você já está com a doença, tá? IgM já é mais inicial, já é o primeiro isotipo. Bom, a eficácia, né, da resposta imunológica, ela se dá, né, por conta da memória. Na verdade, a eficácia da resposta adaptativa, ela se dá por conta
da memória imunológica. É por isso que vacinas funcionam, né? Por exemplo, quando eu tenho a administração de um antígeno X, as minhas células B imaturas vão ser ativadas e vão gerar anticorpos contra esse antígeno X, certo? E aí eu tenho uma resposta de anticorpos, uma vez que eu elimino o micro-organismo, o título de anticorpo diminui e permanece ali as minhas células B de memória. No segundo momento, quando eu entro em contato com o mesmo antígeno, eita, meu mouse, olha o que acontece. Eu tenho uma resposta de anticorpo muito maior, muito mais rápida e muito eficiente. É exatamente isso que acontece na vacinação, tá? E aí, falando em vacinação, né, a gente tem a imunidade, ela pode ser dividida de acordo com a obtenção de antígenos, né? A imunidade ativa é quando eu estou estimulando o meu organismo a produzir anticorpos, e aí eu tenho como exemplo a vacinação. Aqui, por exemplo, eu administro o antígeno microbiano, né, o micro-organismo inteiro atenuado, enfim, né, algo que possa desencadear a minha resposta de anticorpos. Depois de um tempo, eu continuo com aquelas células de memória. Se eu entrar em contato de novo, né, como a gente falou no artigo anterior, no slide anterior, se eu entro em contato de novo com o mesmo antígeno, eu tenho uma resposta mais rápida, mais eficaz. Então, eu estou estimulando o meu organismo a produzir anticorpos. Por outro lado, se eu administro o anticorpo como forma de tratamento de um organismo, o que está acontecendo ali é uma imunidade passiva. Então, a imunidade ativa, eu tenho tanto especificidade quanto memória, mas na imunidade passiva, não. Na imunidade passiva, eu só tenho especificidade, eu não tenho memória. Se, por exemplo, numa picada de cobra, eu venha de novo ser picada pela cobra, eu tenho que tomar o soro antiofídico mais uma vez, porque eu não consigo desenvolver uma resposta de memória nesse caso, tá? E agora, finalmente, entrando no artigo, tá? Esse artigo é bastante interessante porque tem muito se falado, né, sobre a tempestade de citocinas que está envolvida na severidade da Covid-19, e esse artigo ele vai discutir um pouco o papel, né, dos macrófagos e monócitos na patologia inflamatória em pacientes com Covid-19. E é um artigo super interessante e super recente, né? Ele foi publicado agora, dia 6 de maio. Bom, o que são fagócitos? Fagócitos são células do sistema imune que têm a capacidade de fagocitar, ou seja, eles englobam o antígeno, levam esse antígeno para o lisossomo e digerem esse antígeno. Os monócitos e macrófagos são exemplos de fagócitos, tá? Uma outra coisa importante é que os monócitos são os macrófagos jovens. Normalmente, os monócitos são formados na medula óssea e se diferenciam em macrófagos nos tecidos. E eles podem se diferenciar também em células dendríticas, tá? Bom, os macrófagos, eles possuem diferentes fenótipos. Eles podem estar envolvidos numa resposta inflamatória, e aí eles são chamados de macrófagos inflamatórios, tá? Ou eles podem estar envolvidos numa resposta supressora de reparo, e aí eles são chamados de macrófagos M2 supressores ou macrófagos de reparo. Eu coloquei essa figura, é até uma figura que eu usei na defesa do meu doutorado, eu acho ela bastante explicativa, né? Porque esse equilíbrio entre macrófagos inflamatórios e macrófagos reparadores ou supressores é fundamental, principalmente no contexto de uma infecção viral. Por exemplo, no início de uma infecção viral, eu preciso de uma resposta inflamatória para que eu consiga conter a replicação do vírus. Mas, passando essa fase inicial da minha infecção viral, eu já necessito de uma resposta supressora, porque se eu tenho um descontrole da minha resposta inflamatória, a própria resposta inflamatória pode levar o organismo à morte, ao dano tecidual, à falha dos órgãos,
que é exatamente o que a gente está vendo na Covid-19, né? Essa superinflamação, esse descontrole, essa superativação de macrófagos, enfim, células da imunidade inata sendo superativadas, orquestrando uma resposta muito inflamatória e levando ao dano característico da forma severa e crítica da doença. Tá? Então, só para chamar a atenção que esse equilíbrio entre essas respostas é fundamental e é o que não está acontecendo na Covid-19. Essa figura parece complexa, mas ela é bem simples. Eu só trouxe para mostrar para vocês a plasticidade desses macrófagos, né? O monócito, ele é formado lá na medula óssea a partir de um progenitor mieloide, como a gente já falou, né? E ele vai ser recrutado através de quimiocinas que são liberadas no sítio de infecção ou no sítio de lesão, enfim. Esses monócitos, eles podem, aqui, por exemplo, em rosinha, é um monócito com perfil mais inflamatório. No caso de um dano estéril, e na presença de citocinas anti-inflamatórias, por exemplo, esse monócito que é inflamatório, que tem um fenótipo inflamatório, ele pode se diferenciar num fenótipo mais supressor, né? Ou ainda ele pode se diferenciar numa célula, num macrófago supressor. E aqui no contexto de infecção, a gente vê que diferentes micro-organismos, né, Listeria, Toxoplasma ou Staphylococcus aureus, leva a diferenciação desse monócito ou para uma célula dendrítica ou para um macrófago inflamatório. E, por outro lado, esses monócitos, eles podem também repovoar o compartimento de macrófagos residentes de tecido. Esses macrófagos residentes de tecido, né? Então, eu tenho os macrófagos que podem ser originados a partir de monócitos que estão sendo recrutados e se diferenciam naquele momento ali, seja no contexto de dano estéril, seja na infecção. E eu tenho aqueles macrófagos que já estão ali no tecido. E eles ficam ali como sentinelas, né? Protegendo esse tecido, e eles participam da homeostase do tecido. Eles são super requeridos ali naquele ambiente, certo? Como, por exemplo, a gente tem os macrófagos da pele, que são chamados de células de Langerhans, né? Os macrófagos do cérebro, que são a micróglia, macrófagos intraoculares, macrófagos alveolares, que são os macrófagos que estão no pulmão, as células de Kupfer, que estão no fígado. E cada um desses macrófagos, eu não vou entrar nesse mérito agora, falando um por um, mas cada um desses macrófagos, eles vão ter uma função específica naquele tecido. Inclusive, marcadores de macrófago da pele pode ser diferente de marcadores de macrófago do cérebro ou do fígado, tá? E aí, né, falando um pouco sobre o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, né? Acredito que não seja novidade para ninguém, uma vez que a gente está vivendo isso, né? A gente liga a televisão, só passa isso, só se fala disso, né? É um vírus que tem uma capacidade de ser transmitido muito alta, daí essa pandemia, né, que a gente está vivendo. Bom, mas só falando um pouco das características estruturais desse vírus, ele é um vírus de RNA, né? Isso a gente já até falou. Ele possui as espículas, o núcleo capsídeo, aqui, a membrana, as proteínas do envelope, né? E é um vírus de RNA. Eu vou chamar a atenção para essa estrutura aqui, que é a espícula. É essa proteína S da espícula que ele usa para entrar na nossa célula. Na verdade, essa proteína ela é constituída de duas subunidades, a subunidade S1 e S2. Só que a subunidade S1 tem esse domínio de ligação ao receptor aqui. E é exatamente esse domínio que vai se ligar ao ACE2. O ACE2 é o receptor desse vírus, tá? É uma enzima conversora de angiotensina 2, que é usada pelo vírus para entrar na nossa célula.
E esse receptor, ele está bastante expresso, ele tem uma alta expressão nas nossas células do pulmão, né? Por isso que esse vírus ataca, né, de uma forma bastante eficiente as nossas células do pulmão. Então, só para chamar a atenção que a interação entre o vírus e a célula do hospedeiro, né, as nossas células, é através desse domínio de ligação ao receptor, da proteína S, da espícula, e o ACE2, né, presente nas nossas células. As principais apresentações clínicas do vírus são tosse, febre, congestão nasal, coriza, dor de garganta, fadiga, cansaço, diarreia, e uma das principais, né, associadas à forma severa da doença, a gente tem a dificuldade de respirar. Bom, dados do Centro Chinês de Controle e Prevenção da Doença observaram que 80% dos pacientes apresentavam a forma branda da doença, com uma pneumonia leve ou ausência de pneumonia. Tá? 14% desenvolvia a doença severa, que é caracterizada por uma falta de ar, né, pneumonia grave, comprometimento do pulmão, e 5% desenvolvia a doença mais crítica, caracterizada pela síndrome do desconforto respiratório. E aí esse trabalho em Wuhan, né, eles viram também que de 20% a 30% dos pacientes que foram hospitalizados com pneumonia associada à COVID necessitaram de um suporte respiratório. E aí depois vocês vão entender porque eu estou colocando essas informações soltas aqui. Bom, uma outra pesquisa, né, agora em Nova York, que foi o epicentro da doença nos Estados Unidos, e aí eles analisaram 2.634 pacientes de 1º de março a 4 de abril. E eles viram que 14,2% dos pacientes foram tratados, né, em unidades intensivas, necessitaram desse tratamento intensivo, e 12,2% necessitaram de ventilação mecânica. Desses que necessitaram de ventilação mecânica, 88,1% morreram. Então, a pergunta desse trabalho foi quais são os fatores, né, responsáveis pela severidade da Covid-19. E esse trabalho aqui, né, propõe que a Covid-19 seja dividida em 3 estágios, e isso já é claro, já é bem estabelecido. Né? O primeiro estágio seria uma infecção inicial, que ela é caracterizada por uma fase de resposta viral. O segundo estágio é quando eu diminuo a minha resposta viral e aumento a resposta inflamatória, seria a minha fase pulmonar. E a hiperinflamação, que seria uma terceira fase, é caracterizada por um aumento da resposta inflamatória do hospedeiro. E aí ele propõe que, na primeira fase, os ensaios clínicos, os antivirais, né, tenham eficácia contra a doença, enquanto na terceira fase eu já preciso de drogas imunossupressoras. Já que ele viu já que é bem estabelecido, né, que o que está diretamente envolvido na severidade da doença é essa resposta inflamatória, ele propõe, então, discutir a natureza dessa resposta inflamatória detectada em pacientes com Covid-19, né? Estudando o papel, então, dos monócitos e macrófagos, que são essas células tão importantes lá da imunidade inata. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, que ele mostra que a gente sabe, né, inclusive eu acabei de falar, que o ACE2 é o receptor do vírus expresso nas nossas células. Nesse trabalho, ele mostra que não só o pulmão expressa ACE2, outros órgãos e tecidos também expressam até mais que o pulmão, né, como é o caso do intestino delgado, né, dos testículos, do rim, né, inclusive isso pode estar envolvido em outros sintomas clínicos da Covid-19, mas que não eram vistos como sendo da Covid-19. Né? Porque se a gente for perceber aqui, por exemplo, a expressão
de ACE2 no pulmão, que é a célula atacada pelo vírus, ela é menor que em alguns outros tecidos, né? Então, assim, o que ele conclui aqui é que outros tecidos podem ser alvo da infecção pelo vírus, não apenas o pulmão. E o que ele faz? Aqui eu não mostrei a figura, mas ele vai comparar homens e mulheres, asiáticos e não asiáticos, idosos e jovens. E ele vai ver, vai comparar se há diferença ou não na expressão de ACE2 entre esses três grupos. E o que ele vê é que não tem. Homens e mulheres, jovens, idosos, asiáticos e não asiáticos, expressam ACE2 igualmente. Ou seja, a chance desses grupos, né, de se infectarem, de serem infectados com o vírus é a mesma. Só que quando ele vai fazer uma correlação, e aí é o que está mostrando na figura, tá? Quando ele vai fazer uma correlação entre a expressão de ACE2 e a expressão de genes relacionados ao sistema imunológico, como, por exemplo, TCD8, resposta interferon, células B, ele vê que essa correlação é positiva apenas em homens, no pulmão de homens, e não de mulheres. Da mesma forma que ele vê isso também no pulmão dos grupos de idosos, mas não de jovens. Então, embora homens, mulheres, jovens, idosos, asiáticos e não asiáticos possam se infectar da mesma forma pelo vírus, a severidade da doença ela é maior, né, em homens e em grupos de idosos, por conta dessa correlação positiva da resposta imunológica e expressão do receptor do vírus ACE2. E sabe-se, né, que a severidade é por conta de uma resposta inflamatória. Então, nesse trabalho, ele mostra quais são as principais citocinas que estão aumentadas em indivíduos com a Covid-19 severa. E ele vê que as citocinas são citocinas inflamatórias, IL-1, IL-6, TNF-alfa e interferon. Uma outra característica, além de um aumento de citocinas inflamatórias, né, em indivíduos com Covid-19 severa, é a linfopenia, é a diminuição das quantidades de linfócito, e ele vê isso tanto no baço quanto no linfonodo. Na primeira figura, ele só está marcando, corando os macrófagos do baço, tá? E ele vê que esses macrófagos do baço... E ele vê que esses macrófagos do baço estão expressando o receptor do vírus ACE2, mas ele não vê nenhuma diferença, nenhuma diminuição nessa população em relação a indivíduos saudáveis e indivíduos com a Covid-19. Por outro lado, quando ele faz uma coloração de linfócitos, né, de células com túnel, né, quando ele usa essa coloração que vai corar DNA fragmentado, normalmente de células que sofreram apoptose, ele vê que em autópsia de indivíduos que morreram com a doença, as células túnel positivas, né, tem uma grande quantidade de células túnel positivas comparado com os indivíduos normais. E isso tanto no baço quanto no linfonodo. E aí ele vai ver a expressão de FAS nessas células, que a gente costuma dizer que é um marcador de morte, né? Uma vez que o receptor FAS ele é expresso na superfície da célula, essa célula sofre apoptose. E ele vê que, de fato, tanto no baço quanto no linfonodo, essas células estão expressando o receptor FAS. Ou seja, essa linfopenia é por conta de que essas células estão sofrendo apoptose, e não por conta de que essas células estão saindo do baço ou do linfonodo e estão sendo recrutadas para o sítio de infecção. Elas estão morrendo ali mesmo, tá? E ele vai, então, fazer um ensaio in vitro, que ele usa uma linhagem de macrófagos humanos e vai estimular essas células por 12 horas com proteína da espícula. E aí ele usa diferentes concentrações, né, 100 nanogramas por ml e 1000 nanogramas por ml. E ele vai ver, então, o RNA mensageiro, né, a expressão de RNA. E ele vê que IL-6 é uma citocina que está sendo liberada, né, no contexto do estímulo pela proteína viral.
Então, sabendo, né, que as células T exercem uma importante função na contenção viral, ele diz que entender se a morte celular é induzida pela ativação dessas células ou pelo antígeno e ou pelo aumento de citocinas derivadas de macrófagos, como o IL-6, pode ser importante. E aí ele já parte para uma discussão acerca de ensaios clínicos, né? O tocilizumab é um anticorpo que vai se ligar ao receptor do IL-6. Então, uma vez que eu tenho essa droga que se liga ao receptor de IL-6, ele vai impedir que a citocina IL-6 exerça sua função inflamatória. E, de fato, ele vê que ele vai tratar 20 indivíduos, tá, com a droga, e ele vai analisar antes de 5 dias após a administração de um inibidor de IL-6, né? Na verdade, inibidor do receptor de IL-6. E ele vê que a proteína C reativa no sangue está diminuída, que é na verdade, a proteína C, se eu tenho uma quantidade significativa de proteína C reativa no sangue, significa que eu estou num contexto de infecção, inflamação. A temperatura, que é uma outra característica clínica, né, da Covid-19, também está diminuída após a administração do tocilizumab. A concentração de inalação de oxigênio diminui e a saturação de oxigênio aumenta. Então, nesses pacientes, né, houve uma melhora com a utilização de uma droga que se liga ao receptor de IL-6, impedindo a sinalização dessa citocina. E aí, nesse trabalho, ele vai ver quais as células, as populações de células estão mais presentes no líquido bronquialveolar. Então, ele vai usar amostras de indivíduo com a doença leve e de indivíduo com a doença severa. Vai sequenciar o RNA do líquido bronquialveolar desses indivíduos e, através de bioinformática, ele vai analisar quais são as principais populações celulares que estão presentes nesse líquido bronquialveolar. E ele vê que as 5 principais populações são as células epiteliais, linfócitos T, linfócitos B, células mesenquimais e, principalmente, células mieloides. E aí, ele vai, então, analisar tanto essas populações, essas 5 populações que ele viu que são predominantes, né? E ele vai analisar essas populações no indivíduo saudável, no indivíduo com a doença leve e aqui no indivíduo com a doença severa. E o que ele observa é que as células mieloides, elas aumentam de acordo com a severidade da doença. Então, aqui no indivíduo saudável, né, na amostra de indivíduo saudável, eu tenho 40% de células mieloides. No indivíduo, né, amostras de indivíduo com a doença leve, eu tenho 60%, e com a doença severa, essa população aumenta para quase 80%. Então, o que está contribuindo para essa severidade da doença, de fato, são as células mieloides. E aí, para tentar entender se essas células mieloides, né, se esses macrófagos são derivados de monócitos ou são macrófagos alveolares, que são os macrófagos residentes ali do compartimento do pulmão, ele vai ver a expressão desses 2 genes, que é o FCN1, que é expresso em macrófagos derivados de monócito, e o FABP4, que é expresso em macrófagos alveolares. E ele vê que nas amostras de pacientes com a doença severa, o que está sendo expresso é o FCN1, ou seja, quem está nessa parte da pizza aqui são os macrófagos oriundos de monócitos e não os macrófagos alveolares. Quando eu falei lá atrás, um outro problema, né, da Covid-19 tem a ver com a ventilação mecânica. Não sei se vocês lembram, mas num dos slides lá atrás, eu disse que de 12, se não me engano, 12 ou 14% dos indivíduos que necessitavam da ventilação mecânica, 88% morriam.
E esse número, né, tão alarmante de mortes de pessoas que necessitam de ventilação mecânica se dá por conta de uma inflamação, né, ocasionada pela ventilação mecânica. O que acontece? Normalmente, os pneumócitos, que são as células ali do pulmão, eles estão unidos, né? Os pneumócitos 1 e 2 estão unidos uns com os outros, formando essas junções que a gente chama de zona de oclusão. Essas zonas de oclusão, elas são importantíssimas para a integridade do pulmão. Elas permitem a passagem de gases, né, respiratórios, mas elas impedem a passagem de fluido. Então, a integridade depende dessas zonas de oclusão. Quando eu tenho a extensão mecânica ocasionada pela ventilação mecânica, eu perco essa estabilidade, essas ligações, essas zonas de oclusão. E isso promove, como mostra nessa figura, uma resposta inflamatória muito grande. Então, é como se o indivíduo, né, ele já tem uma resposta inflamatória, né, ocasionada pela Covid-19, pela doença em si, e ele acaba desenvolvendo uma resposta mais inflamatória ainda, ocasionada pela ventilação mecânica, né? Então, a fibrose ocasionada por essa ventilação seria o motivo dessas 88,1 mortes, né? 88,1% de mortes, né, que é observado nos pacientes com a ventilação mecânica. E nesse trabalho aqui, eles mostram que o momento em que se dispara uma resposta inflamatória de interferon é importantíssimo, é fundamental para a resolução da doença. Se eu tenho uma resposta, só que nesse trabalho eles fazem com camundongos, tá? Balbicê infectados com SARS-CoV. Quando eu tenho uma resposta inicial de interferon gama, eu vou diminuir o título viral, ou seja, eu impeço a replicação do vírus e eu vou desenvolver a doença leve. Quando essa resposta a interferon é atrasada, isso já é suficiente para eu desregular todo o meu sistema e aí desenvolver uma pneumonia letal. Mas, por outro lado, na ausência de sinalização interferon, eu também consigo desenvolver uma resposta leve, né? Então, como conclusão desse trabalho, ele diz que o SARS-CoV causa infecção respiratória, né, em camundongos balbicê. Essa robusta replicação e o atraso na sinalização interferon promove a doença. O interferon vai induzir o recrutamento de monócitos inflamatórios e o extravasamento vascular, e a severidade é amenizada na ausência de interferon. Então, o momento em que a resposta interferon é disparada é importante para contenção da doença. E nessa figura, respondendo à pergunta do artigo, na realidade, essa figura e a outra que eu vou apresentar depois dela são as únicas figuras do artigo, né? Ele mostra as possíveis vias que contribuem para a inflamação. Então, por exemplo, as células epiteliais alveolares, elas podem liberar, por exemplo, GM-CSF, que atraem macrófagos, monócitos inflamatórios. Da mesma forma que as células NK, células T ativadas, liberam interferon gama, GM-CSF, que atraem mais macrófagos, que se diferenciam em macrófagos inflamatórios. O próprio vírus, né, ele pode ser reconhecido, o RNA viral, ele pode ser reconhecido pelo Tol7 e culminar na ativação, naquela via de sinalização que eu mostrei, que gera genes inflamatórios, né? Promove a expressão de genes inflamatórios. O estresse oxidativo, né, que libera, causado pela infecção, também promove a expressão de genes inflamatórios, ativação do inflamossomo, enfim, existem várias vias pelas quais esse macrófago pode estar contribuindo para a tempestade de citocinas associada à severidade da doença. E uma outra forma de contribuição dos macrófagos, né, contribuição bastante negativa, né, seria a hipercoagulação. Esses macrófagos ativados, né, seja por padrão molecular associado ao patógeno, enfim,
seja por dano, né, estresse oxidativo, esses macrófagos, eles expressam um fator de coagulação ou fator tecidual, que aumentam a coagulação e ativam outras células, como os neutrófilos, por exemplo, né? E além de aumentar as vias de coagulação, os monócitos e macrófagos, eles contribuem para impedir a ativação de vias anticoagulantes. Então, um motivo da falha de órgãos observadas na doença severa é por conta dessa hipercoagulação ocasionada pela ativação de macrófagos. E, por último, ele vai discutir algumas perspectivas terapêuticas, né? E a gente já adiantou ao longo do trabalho, ao longo da apresentação, que as principais terapias, as principais drogas que estão sendo usadas são drogas envolvidas, né, na interrupção da sinalização inflamatória, né, das vias de sinalização inflamatória, como tocilizumab, que é um antirreceptor de L6, outras drogas, né, que, enfim, anti-L1-beta, anti-GM-CSF, todas interrompendo a via inflamatória, né? E a tão falada hidroxicloroquina, que é um fármaco imunossupressor, mas que não existe trabalho que prove a eficácia dessa droga, tá? Ela é uma droga que se acumula em compartimentos ácidos, como os lisossomos, por exemplo, e os tecidos inflamados. Ela tem efetiva distribuição no corpo e meia-vida longa, né? Mesmo depois de descontinuar a administração da droga, a hidroxicloroquina ela pode permanecer fazendo seus efeitos até 50 dias no corpo. E interfere na atividade de outras drogas. Parece que a hidroxicloroquina ela é substrato para uma enzima que participa do metabolismo de múltiplas drogas, né? Então, se você administra a hidroxicloroquina, você acaba tendo um efeito sobre outras drogas. E aí, essa figura é só para mostrar os dois mecanismos de ação imunorregulador da hidroxicloroquina. Como ela é uma droga que se acumula em compartimentos ácidos, ela vai se acumular aqui no lisossomo e vai impedir que a célula processe o antígeno e, como consequência, ela impede também a apresentação desse antígeno, né? Então, ela acaba impedindo a apresentação para os linfócitos T e aí ela diminui a resposta inflamatória. Por outro lado, ela também se liga ao RNA do vírus. E ela impede que esse RNA seja reconhecido pelo TOL7. Então, ela impede aquela sinalização via TOL que vai promover a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Então, só para concluir, né, a conclusão do trabalho, ele diz que no primeiro estágio, né, a ativação inicial do sistema imune através da indução de uma potente resposta interferon é importante para controlar o vírus, né? No segundo estágio, um atraso pode levar ao dano tecidual e no terceiro estágio a gente observa uma hiperinflamação, caracterizada por uma excessiva ativação de macrófagos e coagulação, né? Seguida de mecanismos de reparo tecidual. Monócitos e macrófagos contribuem para a severidade da doença através de produção de citocinas inflamatórias e promoção da coagulação sanguínea. Então, assim, eu acho que a gente pode até dar uma discutida nisso, mas ao meu ver, o problema todo é que não se sabe qual o momento de administrar determinada droga. Não se sabe quando está no início, quando essa doença já está avançada, né? Porque dependendo do momento em que está a doença, eu vou usar eu preciso de uma resposta inflamatória ou eu preciso de uma resposta reparadora. Se eu vou administrar um remédio, né? Uma droga antiviral, no momento em que a doença já está avançada, eu mato esse paciente por conta dos danos teciduais oriundos da resposta inflamatória. Então, eu acho que esse momento de administração das drogas é que tem sido o problema, pelo que eu tenho lido, né, a respeito da Covid-19. E é isso. Muito obrigada.
Opa. Pô, muito bom, muito obrigado, Laísa. O pessoal acho que gostou também, acho que o professor Carlos está sinalizando positivamente ali com a cabeça. Tá? Foi bem legal, né? Como a gente conversou, essa explicação assim, para a gente que não é imunologista, os fundamentos básicos da imunologia, foi bem interessante. A gente tem perguntas aí, Laísa, você mesmo respondê-las. Está aí no chat, por favor. Vamos lá. Pô, teria uma também aqui para fazer. Mas a gente pode ir fazendo. Vamos aproveitar as que já estão no chat, depois a gente manda ao vivo mesmo, entendeu? Beleza. Beleza. Calma aí, deixa eu... Você considera esse vírus um superantígeno, ou seja, há algo que indique que ele esteja sendo apresentado por MHC? E nos casos mais graves? Não sei, ele é apresentado via MHC. Ele é apresentado via MHC, tanto que os linfócitos TCD8 eles são os requeridos, né, para contenção desse vírus. Inclusive, né, a linfopenia, eu esqueci de comentar na figura, mas a linfopenia é no compartimento de linfócitos TCD8 e não no compartimento de linfócitos TCD4. Essa linfopenia é específica de CD8. Mas eu não sei se eu consideraria esse vírus um superantígeno. Laís, você fez eu lembrar de uma coisa familiar, né? Eu cuidei de um familiar meu, né? Ajudei, né? E ele tinha uma DPO gravíssima, crônica, né? E aí o que eu observava nele era que a exposição ao oxigênio excessiva deixava ele pior, né? Do ponto de vista respiratório, que tem muito a ver, eu acho, com o que você falou aí. Sim. E aí eu conversava muito com os enfermeiros que cuidavam dele, e eu indagava sobre isso, e eu percebia que quando a gente conseguia regular a exposição dele ao oxigênio, não retirar o oxigênio, ele se mantia mais estável. Era muito curioso. Você fez eu lembrar isso agora no final. Sim. Né? E aí não tem a ver com o vírus, tem a ver com o status da situação, né? O status da situação, né? Exatamente. O problema todo desse vírus, na realidade, quando eles vão analisar, né, o título viral na doença severa, ele é muito baixo. Uhum. Ele é muito baixo. Não é por conta da quantidade do vírus. Entende? Isso que é o mais curioso. É como se a hiperinflamação se retroalimentasse o tempo todo, né? Independente da quantidade do vírus. No início, não. No início, o título viral ele é importante para desencadear a resposta, mas depois não mais. Uhum. Tem uma pergunta do Léo aí. Calma aí. Não, tem... tá. A administração do tocilizumab é indicada em que momento do desenvolvimento da COVID? Bom, tocilizumab seria para impedir a sinalização IL-6. Então, se você administra na fase inicial, você está prejudicando a resposta antiviral. Então, o ideal desses medicamentos imunossupressores seria na terceira fase. Pode fazer uma complementação, Laísa, né? Obrigado pela sua apresentação, por você trazer todas essas informações. Eu perguntei isso porque, há um tempo, né, eu conversei com uma amiga que ela é médica, né, de intensivista, e ela comentou de que para os médicos, né, estava mais acessível esse tocilizumab. Né? Eu perguntei o que era, e ela falou que era, né, regulava, né, a resposta de IL-6, e acho que eu fiz a mesma pergunta, uma pergunta mais ou menos assim para ela. E ela falou que basicamente eles ficam monitorando, né, o paciente e, quando possível, monitorando os níveis de IL-6. Né? Se começa, eu acredito que se começa a atingir um determinado limiar
obviamente, né, com o quadro do paciente, eles entram com isso para poder exatamente tentar minar, como você falou. Você não pode eliminar a resposta de LC, só precisa controlar que ela não fique exacerbada. E como você também falou no final, essa janela de tempo de ação é muito limitada e não é muito precisa também, né? Uhum. Não, o problema todo é que normalmente quando a pessoa já se interna, ela já se interna com os sintomas da doença severa para crítica, né? O problema todo é esse. Então, aí o ideal já é entrar com uma medicação imunossupressora, porque aí ela já está hiperinflamada. Então, Laís, essa é a questão principal que você traz, identificar justamente esse diagnóstico. A gente lembra que o pulmão, os alvéolos, eles são compensatórios. Então, quando você começa a ter os sinais clínicos, é porque você já tem um quadro bem severo. E aí vai de encontro à pergunta que o Carlos fez, né, relatando o parente dele lá, que aí quando você coloca numa situação dessa, a ventilação mecânica, você aumenta a pressão, e aí o tecido lesionado, ele está com dificuldade de transporte, mas aí tem lesão ali, e você vai aumentar essa pressão de oxigênio ali, e acaba causando mais injúria ainda do que... Mais inflamação, mais dano. Mais dano. Então, eu tenho uma pergunta também. Pô, parabéns pela apresentação, Laísa. Foi excelente a apresentação. Tá? Indo de um básico para depois com uma profundidade muito importante, muito interessante. Tá? E aí acho que você trouxe um cenário muito legal, que é exatamente essa ainda desconhecimento em que fase cada prescrição deve ser feita, né? E aí tem um detalhe ali que você chamou a atenção, um dos últimos slides, que eu achei interessante, que é a ação da cloroquina, que ela inibe a apresentação de antígeno. Então, a minha pergunta é, será que se em algum momento, porque a gente vê que algumas pessoas que se recuperam da doença, elas acabam não tendo anticorpos, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, se existe alguma correlação entre indivíduos que foram tratados com cloroquina e essa não apresentação de anticorpos depois da recuperação deles. Será que tem alguma coisa a ver? Será que em algum momento, ou seja, o tratamento com cloroquina, ela pode prejudicar a apresentação por MHC e aí você não tem ativação, aquele recrutamento, né, de linfócitos para a produção de anticorpos depois? Olha, pode ser que sim. Eu não li nada a respeito, mas faz todo sentido. Você chamou a atenção por esse detalhe, eu achei muito legal. Porque você impede essa apresentação, né? Não, achei muito interessante isso. Acho que é um link legal, cara, isso daí, porque, assim, sem discutir, né, se tem benefício ou não, né, cloroquina, mas eu achei esse aí, se tiver esse link, é um preocupante, né? E é bom saber que existe esse grau, né, de conhecimento, né, em relação à cloroquina, hidroxicloroquina e o coronavírus, né, de você saber, a doença é tão conhecida que você sabe exatamente que ponto que ela pode estar interferindo, né? Como que isso leva a um desfecho da doença é uma outra questão, né? Mas em termos, né, de mecanismo é uma coisa que está bastante, né, não estou dizendo toda elucidada, mas tem bastante luz sobre isso, né? Uma coisa a ser relatado, que todo esse estudo com a cloroquina in vitro, ele foi eficiente. E agora, o que está sendo olhado é a questão do quadro clínico, que parece estar piorando a situação dos alunos, dos pacientes. É o que a Lancet colocou um número enorme, né, de pacientes que a cloroquina foi prejudicial em alguns casos graves, né? Então, o paciente que já está passando por um processo inflamatório muito grande, a cloroquina realmente parece estar prejudicando esse paciente. Acho que isso está ficando cada vez mais claro. Tem outra pergunta do Léo. A fibrose associada à ventilação mecânica seria inerente à utilização desse procedimento? Qual a incidência nos casos não relacionados à Covid? Eu não vi esse dado no artigo, né? A incidência dos casos não relacionados. Mas
no caso da COVID é inerente ao procedimento. Tá? Carlos, existe algum estudo sobre a relação da concentração de oxigênio na terapia de oxigenação com a recuperação dos pacientes? Eu acho que naquela figura, é possível que tenha, naquela figura já mostrou, né, que existe essa correlação, né, que o tocilizumab diminui. Laísa? Oi. Parabéns aí pela apresentação, de fato foi Obrigada, assim, muito didática você, foi muito esclarecedora, muito bacana. Você poderia mostrar novamente aqueles dados lá do interferon, que mostra lá as frentes desencadeadas da doença de acordo com o tempo de Momento. Ele chega a discutir... Eu ia perguntar sobre isso agora. Oi? Eu ia fazer uma pergunta sobre isso agora, do interferon. Sim, pode complementar, Cristiano, também, pode... Eu achei curioso, né, nessa fase 2, né, esse retardamento tem um efeito e depois, se você não tem nada também no interferon, Isso. Você tem Eu fiquei curioso com isso. Então, por Ele conta discute de isso. outras... O que acontece? Essa primeira fase, né, os linfócitos T é uma fonte de interferon. Né? E aí sabe que essa primeira fase, eles são requeridos, que seria a fase de resposta viral. Né? Então, o interferon, na primeira fase, ele é fundamental. Mas, por outro lado, se eu também não tenho interferon, eu tenho outras citocinas inflamatórias, outras vias inflamatórias que estão sendo ativadas ali para conter a replicação, para conter essa replicação do vírus. Só que depois, numa segunda fase, se eu tenho a ativação de interferon, já vai combinar numa hiperinflamação. É como se fosse um momento inadequado de disparar essa resposta inflamatória. Entendeu? Por isso que a ausência de interferon também leva a uma doença leve, porque subentende-se ali que outras citocinas inflamatórias resolveram a contenção do vírus. Mesmo na ausência do interferon. Eu não sei se você chegou a ver a apresentação que eu fiz, que, na verdade, é uma análise que um grupo faz sobre uma biblioteca de cDNA em células, biblioteca de células, em que ele vê a expressão do receptor RACE2 em diferentes células do organismo, mas ele foca em tecidos mais associados com os principais sintomas. Né? E aí, um dos resultados que eles apresentam é que a administração do interferon 1, que é o alfa, né, aumenta a expressão do receptor RACE2 em alguns tipos celulares, principalmente lá em tecido nasal. Eu não sei se talvez essa resposta aí, a sinalização seria do início, né, no início do evento do interferon, poderia estar aumentando a expressão também do receptor e aumentando, de repente, o título viral e aumentando a resposta lá da doença. Entendeu? Por essa pergunta que, nesse primeiro momento, eu perguntei sobre a possibilidade de ele ser um superantígeno, né? Por conta do evento de citocinas, né? Da quantidade mesmo de citocinas que eles estão liberando. Mas aí você falou da linfopenia, então... Mas o negócio não é que... por exemplo, todas as células estão sendo hiperativadas, né? Todas as células, não é uma questão assim, o macrófago está liberando mais citocinas. Não, é porque mais macrófagos estão sendo recrutados ali para o sítio, entendeu? Inclusive, é por conta de uma ventilação mecânica, né? Outros mecanismos que estão ativando mais células inflamatórias. Por isso que a gente está vendo uma hiperinflamação, né? E por outro lado, né? E aí eu acredito que seja, mas é uma coisa minha, eu acho que a resposta anti-inflamatória ela não está sendo eficiente. Não é nem tanto, existe uma hiperinflamação, isso não há discussão, mas eu acho que a resposta anti-inflamatória ela não está funcionando adequadamente. Né? Por isso que essas citocinas estão ali o tempo todo, e aí, na presença dessas citocinas inflamatórias, mais células inflamatórias estão sendo recrutadas, entendeu? Não é uma questão de uma célula estar produzindo mais. Bom, eu acho, tá, Marcele? Eu realmente não é uma resposta que eu posso te dar com certeza.
porque existem muitos artigos que estão saindo agora e, assim, né, a gente precisa ter muito cuidado, porque são muitas informações, inclusive hoje mesmo, no laboratório, né, que eu fazia parte, um amigo apresentou um artigo e aí ele me deu o artigo me mandou o artigo para eu ler, e no artigo dele estava dizendo que a linfopenia era por conta de uma migração desses linfócitos do baço e do linfonodo para o sítio de infecção. E esse trabalho que ele apresentou hoje é mais antigo do que esse que eu estou apresentando agora. Né? E aí é que eles veem que não, que esses linfócitos estão sofrendo apoptose ali no baço e no linfonodo. Não é porque eles estão sendo recrutados e saindo desses compartimentos, eles estão morrendo ali. E uma provável causa, né, para essa morte pode ser IL-6. Então, Laís, eu tenho dúvida sobre isso também, porque você falou no final da apresentação que você starta durante a doença um aumento do grupo de células mieloides. Então, essa linfopenia ela está sendo comparada relativamente, de forma absoluta ou relativa, em relação à proporção desses clusters de células mieloides ou linfóides, entendeu? Eu tenho dúvidas sobre isso. Não sei se... Assim, você falou que eles estavam sofrendo apoptose, né? Eu não cheguei a ver esse artigo, não cheguei a ver. Eles identificam mesmo a apoptose mesmo, né? Sim. Não é Esse só de trabalho produção. dos clusters é outro trabalho, que ele fez o sequenciamento do líquido bronquioalveolar. Nesse dos linfócitos, que ele vê a linfopenia, ele marca, né, com túnel e vê que essas células expressam mais e são coradas, né, e que expressam mais FAS, que é o receptor de apoptose. Inclusive, eles comentam que a própria infecção viral, né, faz com que essas células expressem esse receptor. E aí ele quer saber se essas citocinas inflamatórias também contribuem para essa expressão, já que está muito aumentada. Tá. Tem mais alguma? Laís, eu tenho uma pergunta. Naquele artigo que você traz os resultados, que eles conseguem estabelecer algumas correlações com a gravidade da doença, com a questão do sexo, da idade, eles não chegam a estabelecer alguma correlação com a obesidade? Não. É porque hoje existe uma discussão, né, relativa a isso, né, de que por ter sido adiposo, né, já tem um estado inflamatório meio que constante, isso poderia aumentar a gravidade nesses pacientes. Então, beleza. Peter, eu apresentei no último seminário, não sei se você estava, acho que você não estava. No último eu não pude participar, eu estava na reunião da Era exatamente sobre isso, e com forte apelo para diabetes, né? E existe uma correlação direta com o IMC, né? E principalmente ao diabético e ao descontrole da glicemia. E claro que foi com foco grande em metabolismo, né? Que eu apresentei, mas a relação clínica existe e está comprovada. Né? Legal. O Carlos, você gravou essa apresentação? Está gravada, tá. O Jorge tem, mas eu posso te mandar também. Eu tenho. Beleza. Eu quero ver, sim. Eu quero ver, por favor. Tá bom. Obrigado, Carlos. A gente tem mais perguntas aqui para finalizar. Inclusive, Carlos, as células, nos casos de diabetes, que são as maiores receptoras de glicose, são essas duas que ela apresentou agora, monócitos e macrófagos. Sim. Quando eu finalizei, eu falei do trabalho do Marcelo Mori, lá da Unicamp, que está na Cell Metabolism, né? Que é com monócitos, né? E é todo o metabolismo mesmo. Né? Sim. Tá certo, tá certíssima. A Andréia perguntou qual seria o tratamento ideal, pelo que se sabe até agora, com os recursos que há até agora.
Então, Andréia, eu realmente não sei. Não sei, porque as drogas, né, estão sendo, a própria questão do tocilizumab, né, as drogas que estão sendo testadas nos ensaios clínicos, elas têm tido uma eficácia, né, só que ainda é muito pouco para poder usar, né, de forma, né, em todos os tratamentos. E como eu falei no final da apresentação, eu acho que esse momento, né, como os pacientes eles só procuram o hospital, eles só são de fato internados depois que já estão com a doença num estado mais grave, entender, identificar quais são esses momentos é muito complexo, porque na primeira fase, aí respondendo até o Renato, na primeira fase é uma fase de replicação viral, então você precisa, é necessária uma resposta inflamatória. Se você, por exemplo, administrar um anti-L6, né, um antirreceptor de L6 ou qualquer outra droga imunossupressora, você vai contribuir para a severidade da doença porque vai aumentar a replicação viral. Por outro lado, na terceira fase, é a fase que tem uma hiperinflamação. Se você administrar alguma droga antiviral, você contribui para o aumento dessa inflamação que já é hiper. Então, acho que o grande problema não é a droga, né? Eu acho que as drogas estão aí e mostram eficazes, mas eu acho que o grande problema é entender o momento em que vai se usar determinada droga. Então, Laísa, eu vou até fazer um comentário em cima disso. No final da semana passada saiu uma nota técnica da Fiocruz, liderada pelo Fernando Bosa, né, aquele grupo, né, e aí eles mostram, né, dentro lá dos resultados que negros e analfabetos têm um índice de mortalidade muito maior. E aí esse dado, que é um dado socioeconômico, ele não está associado a nenhum tipo de característica do genoma, isso, aquilo. É social mesmo. Por quê? Porque essas pessoas analfabetas, se tiver idade e negro, compõem um grupo muito pobre. Então, quando vai para o hospital, entra na fila por atendimento, digamos, emergencial, a fila da unidade de terapia para ser internado para controlar os sintomas graves. Quando o cara consegue a vaga e consegue ser internado, o quadro dele já se agravou em muito tempo. Porque quem está sofrendo mais, porque quando a coisa complica, e se você tem o plano, ou de certa forma conseguir mesmo no público ser tratado rapidamente, você consegue, né, segurar esses sintomas graves, né, que eles não cresçam, né? Só que num grupo da população, o cara entra lá no final realmente lá da fila, o quadro dele ele vai ficando vai semi-internado, vai sentado numa cadeira, né, só com um sorinho na veia, e aquela coisa vai piorando, o estado da pessoa vai piorando. Quando a pessoa consegue a vaga, ela está já acometida, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque acho que tem 3 momentos, né? Uma é a replicação viral, e aí, inicialmente, quanto menor a carga viral você controlar, super interessante. E depois, quando a pessoa evolui, o tratamento da tempestade de citocinas e da coagulação. A chave está quando que combater cada um desses momentos, porque às vezes até os sintomas mais graves, né? Você pode estar com sintoma grave e não estar fenotipisticamente assim com gravidade. E eu vi por acaso uma entrevista de um médico desses lá de fora, nem brasileiro, perguntando se ele pudesse, o que ele comprava. Ele disse que teria comprado um oxímetro, que é a melhor forma de você ver um indicativo direto da severidade da doença quando há a diminuição da concentração da taxa de oxigênio no sangue. Se eu pudesse, em larga escala, para monitorar quem tem, quem não tem, gravidade do sintoma, botaria o oxígrafo, responde bem, né? Se não me engano, é 96%, que é o limite ali do tolerável, né? Bateu 95% para
para correr para o hospital, para internar, né? Então, só acrescentando, né? Acho que essas são as 3 linhas de combate. A infecção, né, pela entrada do vírus, a replicação, né, a citocina lá, a tempestade de citocina e a coagulação. Só isso mesmo, gente. E nas janelas adequadas. Nas janelas adequadas, justamente, entendeu? Só respondendo a pergunta do Leonardo aqui, Leonardo, sim, ele comenta no artigo que são extrapoláveis para o SARS-CoV-2 em humanos, a questão da resposta atrasada de interferon. Tá? Tem uma coisa curiosa também, né? Porque parece essas ações cirúrgicas da polícia de achar o traficante e matar o traficante, né? E resolver o problema do tráfico na região. Essa busca de uma coisa pontual, né? De buscar enzima, buscar, né? Quem é o bode expiatório molecular da história ou imunológico da história, né? Um vírus como esse, ele tem alternativas e mobilidades, né, muito interessantes e estão sendo relatadas aqui. Então, o Jorge, me chamou a atenção muito essa fala do Jorge, eu estava até procurando aqui as coisas do Fernando Bosa, que eu queria ler isso, que ele falou, né? Porque isso é uma visão geral. Então, quer dizer, eu posso resolver o problema da violência local se eu dou esgoto, se eu dou tratamento de água, se aquela população tem água, se aquela população tem médico, está dentro do que o Jorge está falando, né? E isso, até molecularmente, é interessante e me chamou muito a atenção por seminário que eu apresentei da última vez, é que ter uma visão mais geral, né, por exemplo, controle glicêmico. O controle glicêmico está acima de tudo isso que a gente está falando, resposta imunológica, né, o policial que sobe para achar o bode expiatório da violência local, né, ou a citocina, o interferon. Você também teve uma hora que falou de a coisa do interferon, tem multienzimas, né? Num determinado momento você falou, eu lembrei da apresentação do Peter, porque a gente trabalha com uma multiquinase, que eu adoro essa enzima, né? Eu ia até dar um seminário de Covid, inicialmente eu ia falar dela, porque o Peter falou que na síntese de interferon tem GSK envolvida, né? No controle gênico dessa enzima. Então, a coisa é muito mais geral, né, do que a gente possa imaginar. Como é o vírus da AIDS, né? Como é o câncer, né? Então, hoje você tem tratamentos, você tem alternativas. Você não tem uma coisa que vai lá e resolve uma droga, um inibidor, seja lá o que for, né? Então, é muito legal a gente estar evoluindo esse pensamento. Que bom que a gente pode amadurecer isso. Então, eu sempre acredito nesses fenômenos mais gerais primeiro, entender, né, o controle de uma forma bastante integrada, né, para depois tentar achar o caminho. E a ansiedade pela descoberta, pelo protagonismo do momento, faz com que as pessoas comecem a falar um monte de besteiras e publicar, né, ansiedade de publicar também, né, isso é muito perigoso, né? Que bom que a gente está conseguindo, nesse curso, amadurecer isso bem, né? Olha, com respeito a isso, Carlos, eu acho realmente muito perigoso, muito preocupante, principalmente, cada vez mais a gente está vendo esse acirramento político e essa coisa de posições anti-ciência. Se nós mesmos não formos suficientemente sérios com os nossos trabalhos, nós deixamos né, como se diz assim, o rabo solto ali para eles pisarem, né? É o caso da cloroquina, né? É. É o caso da cloroquina, entendeu? Eu me satisfaço em fazer um ensaio na célula e dizer que funciona. E aí, quando eu jogo essa informação, né, eu passo o entendimento para os leigos de que eu achei o milagre, achei a solução. E aí vai todo mundo que nem um tonto. Os mais ignorantes vão mais. É o caso do nosso líderes, que eu não vou falar o nome, que eu não falo o nome deles, né?
Entendeu? É uma coisa da Ivermectina, o ministro da Ciência e Tecnologia, que não sabe como é que um medicamento é feito, né? Ele diz que, como funcionou em cultura de célula, acha que vai funcionar muito bem em humano, né? Então, de fato, não é um conhecimento que está acessível para todo mundo, né? Mas as coisas estão sendo bombardeadas numa velocidade, numa quantidade que precisa estar muito bem preparado para conseguir tornar isso digerível, né? E manter a qualidade dessas informações para o público leigo, né? Bacana que a gente, nesse fórum, pode estar elevando essa discussão até esse ponto, né? Parabéns a todos, né? Principalmente ao Jorge pela iniciativa. Jorge, vamos encerrar? Você encerra aí, por favor. Se não tem mais nenhuma colocação. Foi embora, abandonou a gente, Jorge. Olha ele aí. Estava clicando no lugar errado aqui. O Léo vai passar para a galera um formulário, né, da presença. Beleza? E só uma consideração também, né? Esses dias o Léo colocou um trabalho, né, sobre a eventual produção de um medicamento, né, para controlar a IL-6 baseado nas proteínas do carrapato, né, aquelas proteínas que a gente trabalha também. Parece ser bem legal. Mas aí eu vou ficando por aí, então, gente. O Léo colocou aqui do ladinho aqui, ó, para todos, o link do formulário, tá, para presença. E aí depois vou mandar a aula do Carlos, o slide que o Carlos também enviou, a aula da Laísa. Vou mandar alguns links daquelas palestras do NUPEM lá, acho que a palestra do diagnóstico lá do Dr. Amilcar é fantástica lá, né? Então, vou fazer um setzinho e enviar, tá bom? Bom. Tá legal. Aí eu mando mensagem sobre os próximos seminários, vou mandar e-mail esses dias aí, se não mandar hoje ainda. Valeu? Beleza. Tá, galera. Muito obrigado. Abraço a todos. Gente. Abração a todos. Até segunda. Muito bom. Obrigada. Parabéns aí, Laísa. Valeu.